Olá, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, bem-vindo a mais um culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. Eu sou o pastor Fabiano Miller e é um privilégio ter a sua presença comigo aqui neste culto, neste quarto domingo de Páscoa. Um final de semana muito especial, um final de semana do Dia das Mães. Nós queremos neste culto, através da leitura do salmo do nosso culto e do Santo Evangelho, lembrarmos de Jesus, o nosso bom pastor, e também das nossas mães. Que Deus abençoe e guarde a cada um de nós nesse momento onde queremos refletir na Palavra de Deus em mais este culto. Amém. E nós iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, que nos gerou do ventre materno, assim nos dando a vida. Em nome de Deus Filho, que foi gerado pelo Pai Celestial no ventre da Virgem Maria, para vir ao mundo e nos dar a salvação eterna. E em nome de Deus Espírito Santo, o Espírito que sopra em nossas narinas o fôlego da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste culto especial, onde nós queremos lembrar o Dia das Mães, nós também queremos confessar ao nosso Deus os erros e faltas que mães cometem e filhos cometem. O quarto mandamento do Senhor nosso Deus, ele nos diz: honrarás o teu pai e tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. No entanto, como nós somos pecadores, muitas vezes nós desobedecemos este importante mandamento. Os filhos desonram as suas mães e as mães não se fazem honrar pelos seus filhos. E é por isso que, arrependidos, nós pedimos também o perdão do nosso Deus. Nós reconhecemos, amado Deus e Pai, que nós somos filhos incapazes de sempre cumprir a Tua santa vontade. Nós desobedecemos a Tua ordem, nós desonramos as nossas mães e pais. E por tudo isso nós pedimos o Teu perdão. As mulheres que são mães, elas sabem que muitas vezes falham na tarefa que Tu as entregaste, ó Deus. A tarefa de educar os filhos na Tua vontade e também de se fazer honrar por esses filhos. São muitos os erros que as mães cometem todos os dias. São muitos os erros que os filhos cometem todos os dias.
E dessa forma, todos unidos em um só coração, queremos pedir que pelo teu grande amor possa perdoar todos os nossos erros e faltas. E principalmente, ajudar as nossas queridas mães nessa tarefa divina que confiaste a elas. Nós somos pecadores e tu conheces o nosso coração. E é por isso, Pai de amor, que nós pedimos, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Em nome do Salvador Jesus Cristo nós pedimos. Amém. E assim como a mãe ama os seus filhos, nós sabemos que o Pai Celestial também nos ama. E neste amor sem fim, o Pai nos entregou então o seu Filho Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E é por isso que eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, eu tenho o privilégio de dizer que os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe sempre. Amém. A leitura para o nosso culto especial de Dia das Mães, desse final de semana, é o Salmo bem conhecido, Salmo 23, Salmo de Davi. E o Salmo 23 ele será lido na Nova Almeida Atualizada, no nosso culto de hoje, onde o texto bíblico então nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. Temos agora a leitura do Santo Evangelho para o nosso culto, Evangelho que está em João, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 18. O texto do bom pastor, onde Jesus então nos diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Deus. Amém. Confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome daquele que nos deu as nossas mães, aquele que é o nosso bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão em Cristo, neste final de semana nós temos uma data muito especial que é celebrada em todo o nosso país. Nós estamos no 4º domingo de Páscoa. É um período onde nós lembramos e vivemos na certeza e no consolo de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E temos também a certeza de que assim Ele nos deu completo acesso ao Pai, a vida eterna e a salvação. Nós sabemos que todo domingo é especial quando nós estamos na presença de nosso Deus. Cada final de semana, quando vamos à casa do Senhor, ali temos um momento muito íntimo com o nosso Pai. Mas neste final de semana, de uma forma muito especial, ele é um pouquinho diferente. É porque, além de ser o 4º domingo de Páscoa, nós estamos no 2º domingo do mês de maio, o dia onde comemoramos o Dia das Mães. Na segunda-feira, logo após a Páscoa, o comércio já começou a anunciar esse dia. O comércio procurou fazer propagandas de possíveis presentes que os filhos possam dar às suas mães nesse final de semana. E a gente sabe que essa festividade ela não tem uma origem cristã. Mas nós, como cristãos, como vivemos neste mundo, não podemos ficar alheio às coisas que acontecem nele. Nós não podemos deixar passar em branco este dia. E é por isso que na mensagem de hoje eu quero falar sobre este maravilhoso dom de Deus que é a maternidade, junto com a figura de Jesus, o nosso bom pastor. E eu faço uma pergunta: o que tem a ver a figura de Jesus como bom pastor como o Dia das Mães? Bem, a princípio, nós vamos olhar e vamos pensar, não tem nada a ver. Mas se nós pensarmos um pouquinho mais no que significa ser uma mãe e no que significa ser um bom pastor, nós vamos perceber que há sim alguns pontos em comum entre os dois. E eu começo perguntando a você sobre o que envolvia ser um bom pastor no tempo de Davi, que nos escreveu o Salmo 23, e no tempo de Jesus. Você já teve algum rebanho de ovelhas? Já viu alguém cuidando de um rebanho, pastoreando? O que significa de fato ser um pastor de ovelhas? O que significa ser o pastor de um rebanho? Há muito tempo atrás viveu um homem que, por muito tempo na sua vida, ele foi perseguido. A sua vida sempre estava por um fio. A morte cercava este homem dia após dia. E foi este homem que todos nós conhecemos, chamado Davi, que, em meio à insegurança do seu dia a dia, escreveu algumas das palavras mais bonitas e mais confortadoras de toda a Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Davi, autor dessas palavras do Salmo 23, ele ainda não era o grande rei Davi, mas ele era apenas um jovem, um simples pastor de ovelhas. Ele cuidava de um grande rebanho destes animais que são muito frágeis e que não possuem forças para se defender diante dos perigos. E o pastor, ele é o responsável por levar o rebanho para pastar, para tomar água, para descansar. É o pastor que usa o seu cajado para defender o seu rebanho do ataque dos lobos ou de outros animais perigosos. Por isso, era necessário que o pastor de ovelhas fosse então alguém corajoso e muito dedicado. Davi então sabia o que era ser uma ovelha e ele sabia bem o que era ser um pastor de ovelhas. Então, em uma determinada ocasião, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele não se sentiu um pastor, mas ele se sentiu uma ovelha indefesa. E aí, ao olhar para a sua própria fragilidade, para a sua insegurança que o cercava, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi mesmo se comparou a uma ovelha. E ele viu no Senhor Deus a figura do seu pastor. Mas eu continuo com a pergunta: o que é ser um pastor? E no Evangelho de hoje, Jesus nos diz que Ele é o bom pastor.
E ele diz também o que é ser um bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que conhece as suas ovelhas e elas conhecem a ele. Ao pastor cabe a função de conduzi-las. Ele que dá a própria vida para reassumir. E ninguém tira essas ovelhas das suas mãos. Então Jesus é aquele que deu a própria vida para nos salvar da nossa grande fraqueza que é o pecado. Ele deu a sua vida por nós para que nós voltássemos a ser dele e fôssemos conduzidos por ele para o aprisco celeste, para o céu, no lugar aonde ninguém mais poderá nos tirar de Jesus, o nosso bom pastor, o lugar aonde ele nos protegerá e nos dará segurança diante dos nossos grandes inimigos, a morte, o diabo e a nossa própria carne. Em resumo, nós podemos dizer que ser um pastor de um rebanho é ter então todos os cuidados necessários para que não falte nada a este rebanho. O que está então de acordo com as palavras do rei Davi: nada me faltará. E agora então eu pergunto, sabendo o que é um pastor, sabendo o que é ser um bom pastor, o que é então ser uma mãe? Em Hebreus capítulo 11, versículo 11, nos é dito que Sara, a esposa de Abraão, ela recebeu poder para ser mãe. Isso nos mostra que ser uma mãe é muito mais do que ser simplesmente uma mulher. Ser mãe é exercer um dom dado por Deus. É aceitar o desafio de ser um instrumento nas mãos do seu Senhor para trazer a este mundo um novo ser humano. E se dispor a utilizar de toda a sua capacidade, toda a sua habilidade, todo o seu amor e o seu tempo nos cuidados com o seu filho. Para que o seu filho possa se desenvolver como uma boa pessoa e se torne um cidadão digno. Então, quando uma mulher se torna mãe, ela está no exercício deste poder todo especial que Deus lhe concedeu. E isto dá à mulher uma grande dignidade. É isto que coloca a mulher em um lugar de destaque. Porque ela, junto com seu marido, logicamente, ela tem a missão de criar este filho na admoestação do Senhor, ensinando o filho no caminho em que ele deve andar, para que desde pequeno seja instruído nas sagradas letras e cresça e se desenvolva, e para que ainda quando for velho não se desvie do caminho que é Jesus o Senhor. Uma ovelha, ela exige muito do seu pastor, mas um filho, ele exige muito mais, especialmente da sua mãe. Mas apesar disso, é extremamente compensador cumprir essa missão recebida das mãos do nosso Deus de amor. Resumindo, nós podemos dizer que ser mãe é ter todos os cuidados necessários para que nada falte ao seu filho. Da mesma forma que Deus então age para com os seus filhos de acordo com as palavras de Davi no Salmo 23. Nada me faltará. O bom pastor e as mães têm muito em comum. Eu não estou dizendo que eles são iguais, mas eles têm tarefas semelhantes. Porque tanto o pastor quanto a mãe têm a missão de alimentar os seus protegidos para que eles possam se desenvolver plenamente. Tanto o pastor quanto a mãe precisam proteger com o seu cuidado aqueles que estão diante de si contra os perigos dessa vida. Tanto o pastor quanto a mãe são capazes de dar a sua própria vida em defesa daqueles que estão sob o seu cuidado. Ambos têm a tarefa de conduzi-los rumo ao caminho certo. Ambos fazem de tudo para que os seus protegidos tenham sempre o melhor possível para que nada lhes falte. Jesus, o nosso bom pastor, continua cuidando de cada um de nós. Ele cuida desde o mais pequenininho até o mais idoso. E não há como negar que as mães acabam então sendo instrumentos do amor de Deus para que os filhos recebam este cuidado que vem do Pai Celeste. E a você que é mãe, a você mulher que recebeu este poder de Deus, neste final de semana nós celebramos o seu dia. Por isso lembre-se que você recebeu este dom de Deus e você recebeu outros dons de Deus que são chamados de filhos. Cuidem deles como Jesus cuida de você. Cuide deles com todo o seu amor. Cuide deles até mesmo com a sua própria vida. E a você que é filho, nunca se esqueça. Como é bom ter alguém que nos protege quando nós não podemos seguir a nossa vida sozinhos. Recebam o cuidado e o carinho dos seus pais, assim como vocês recebem os cuidados de Jesus. Deem atenção a ela. Fale com a sua mãe e escute os seus conselhos. E vocês,
Mães, pais, filhos, tenham a certeza de que também em sua família, Jesus sempre continuará sendo o seu bom pastor, cuidando para que nada lhes falte. E é com esta certeza que eu quero desejar a vocês, todos vocês, mães, pais, filhos, especialmente as mães, um feliz e abençoado domingo neste final de semana. A você, mulher que é mãe, um feliz e abençoado Dia das Mães, com a companhia do teu bom pastor, Cristo Jesus. Que Deus assim abençoe a todos nós na meditação dessa palavra. Amém. Querido irmão em Jesus, nós lembramos também neste momento do culto sobre a importância da oferta do cristão para o reino de Deus. Nós tivemos aí momentos especiais nas últimas semanas, tivemos o culto da hora luterana, nós temos projetos que são feitos na nossa igreja, tanto aqui em Sorriso quanto em outras localidades, e tudo isso depende do ofertar do cristão. Nós não temos o legalismo de uma cobrança na igreja, nós esperamos um coração sincero e agradecido que oferta espontaneamente ao Senhor. Nós temos aqui o prato da oferta que comumente nós usamos em nossos cultos. Esse prato ele é trazido e colocado diante do altar de Deus. Nós temos aqui hoje junto a igrejinha, onde as nossas crianças, desde pequenas, são ensinadas a importância de se ofertar ao Papai do Céu para que Ele abençoe a vida dos nossos pequeninos e também de toda a sua igreja com a sua palavra. E assim, esse convite também se estende a você, para que você lembre da importância da sua oferta para o reino de Deus. Que Deus te dê um coração agradecido e que Deus abençoe o teu ofertar e de toda a igreja cristã. Amém. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos neste culto de forma especial por todas as mães zelosas que o Senhor nos concede. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos teus filhos por meio da fé em Cristo, mas sabemos também que o teu amor paternal vem a nós através da mulher que no seu ventre nos formou. Ela é a expressão maior do teu amor por nós aqui neste mundo. E por isso, te oramos por todas as mães neste culto em especial. Oramos pelas mães que estão grávidas e desde já têm o cuidado e o amor pela pequena criatura que ainda está sendo formada em seu útero. Oramos por aquelas mães que vestem e alimentam carinhosamente os seus pequenos bebês, que embalam os seus pequeninos até que o sono chegue. Oramos por aquelas mães que velam o sono dos seus filhos pequenos por noite sem fim quando eles estão enfermos. Oramos por aquelas mães
que guiam os primeiros passos ainda incertos dos seus filhos. Oramos por aquelas mães que estão ensinando seus filhos a articular as suas primeiras palavras. Oramos por aquelas mães que demonstram a sua fé cristã e que ensinam os seus filhos a juntar suas mãozinhas e fazer a oração. Oramos pelas mães que ensinam o caminho para a tua casa de oração. Oramos por aquelas que contam as maravilhosas histórias da Bíblia para os seus filhos, que colocam em seus corações a boa nova da salvação. Nós oramos, ó Deus, por aquelas mães que sempre se dirigem a Ti, no silêncio de seus quartos, e pedem que guardes e protejas os seus filhos de todo o mal. Senhor, nós te agradecemos pelas mães que Tu nos deste. Por uma mãe que não mede sacrifícios pelo seu filho, uma mãe que se alegra com as alegrias de seus filhos, uma mãe que chora com as suas tristezas, uma mãe que se realiza com as suas vitórias, uma mãe que sofre com as suas derrotas, uma mãe que representa uma parcela do grande amor que Tu tens por nós. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que nos faças agradecido por tanto amor. Faze com que todos os que são filhos possam retribuir com amor o que recebem de suas mães. Faze com que respeitem os seus cabelos brancos, as rugas que se espalham pelos seus rostos e por suas mãos. Não permita, ó Deus, que em tempo algum os filhos sintam vergonha de suas mães. Ao invés disso, faze com que amemos e amparemos as nossas mães em todas as fases de sua vida e, principalmente, que possamos orar sempre por elas. Pedimos-te, ó bondoso Deus, que conserves a fé nos corações de nossas mães e que lhes concedas a bem-aventurança eterna. Pedimos também que nos proporciones um feliz convívio aqui neste mundo e um feliz reencontro com as mães que já partiram e que aguardam os seus filhos no céu, junto contigo e o Pai Celestial. Amado Senhor, nós também louvamos e agradecemos pelo bom pastor Jesus, pelo pastor que cuida de nós, ovelha do seu rebanho, o pastor que deu a sua vida por nós, para que nós não caíssemos nas garras do inimigo. Obrigado a Deus por este pastor que nos alimenta, que nos cuida, que está sempre nos protegendo e que quer nos levar, enfim, ao aprisco celestial. Obrigado, Senhor, pelo bom pastor. Obrigado, Senhor, pelas nossas mães. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor do bom pastor Cristo Jesus, o Senhor de nossas vidas. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto e, como é o desejo do nosso Pai Celeste, nós vamos sair também deste culto com a sua bênção junto a nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Meu querido e amado irmão, nós assim concluímos o nosso momento de culto. Nós queremos lembrar a você que os avisos das atividades congregacionais da Congregação Bom Jesus de Sorriso estão na descrição do vídeo, bem como também os dados para você que deseja fazer a sua oferta. Nós queremos de uma forma especial destacar que acontecerá no Distrito Norte Mato-Grossense, nos dias 14 e 15, o próximo final de semana, na cidade de Lucas do Rio Verde, o Congresso Nacional da Escola Dominical. Até terça-feira, dia 10, ainda estão abertas as inscrições. Nós pedimos que você possa entrar em contato com a Luana Miller, que é a coordenadora distrital da Escola Bíblica, ou então pode mandar uma mensagem para mim, o pastor Fabiano, que a gente encaminha para as pessoas responsáveis. Lembrando que é uma oportunidade fantástica que temos aqui no Mato Grosso, de que o Congresso Nacional venha até nós para que possamos abençoar os nossos pequeninos. Não perca essa oportunidade. E nesse final de semana especial, do Dia das Mães, eu, como pastor, quero desejar a você, mulher que é mãe, um feliz Dia das Mães. De uma forma especial também, a minha mãe, Dona Laura, que eu sei que acompanha os nossos cultos online, o meu desejo de um feliz Dia das Mães para ela e para minha esposa, que é a mãe do meu filho também, um feliz Dia das Mães para minha amada Luana. Que Deus guarde, guie e abençoe a todas vocês mulheres que têm este dom de Deus. Muito obrigado por estar conosco neste culto especial. Aguardamos você
no próximo final de semana para mais um culto. Que Deus abençoe, uma excelente semana. Amém. Deus criou a vida bonita, fez também um bonito lugar. Deus criou o homem perfeito para ali morar, para ali viver pra seu louvor. Mas a tentação do inimigo fez o homem se desviar, e aquela cidade bonita viu-se afastar, viu desmoronar a sua paz. Ali, cujas correntes alegram a cidade de Deus.